Estava conversando hoje com um amigo que ele veio para São Paulo com uma palavra de Deus para começar um negócio aqui em São Paulo. E isso foi 2018. E trazia ele aqui para a região da Zona Leste, e nós fazemos um trabalho de manhã até a noite. Aí ele dormia em casa e depois ele voltava lá para Curitiba. E aí ele começou a empresa aqui, 10 escritórios, 10 empresas aqui em São Paulo. Tá voando assim também. E eu tava falando assim, pô, Filipac, que da hora saber que você tá voando desse jeito, né? E não continuei com ele lá junto, porque eu tinha que fazer só aquilo. Aí não dá. A gente, quando é multifuncional, você não consegue imprimir, escanear e mandar e-mail na mesma hora. Você tem que fazer uma coisa ou outra, embora tenha que fazer tudo. E graças a Deus o Senhor tem nos dado graça. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo homens, mulheres, pessoas que caminharam com a gente e estão voando. Eu fico mais feliz ainda quando eu vejo pessoas que se inspiraram na gente e ultrapassaram a gente. Então tem muita gente aqui que vai ultrapassar todos nós, tanto eu como o Clodoaldo, o Wellington, vai ultrapassar o Léo, vai ultrapassar todo mundo, porque essa geração é uma geração que vai alcançar muito mais longe do que nós já chegamos. E não é porque nós vamos parar não, é porque vocês vão correr muito mais que a gente, vão voar muito mais longe do que nós, em nome do Senhor Jesus. É o que você precisa desejar para os teus filhos. Mas agora, como que os teus filhos vão voar se você nem correndo está? Como que você vai desejar que os teus filhos cheguem em lugares muito mais altos e a lugares muito mais longe, se você não está saindo do lugar? Como homem, nós temos que minimamente ser bons referenciais para os nossos filhos. E aí, quando nós falamos em nossos filhos, eu quero dizer também para as novas gerações. Temos que ter o mínimo de capacidade em Deus, o mínimo de vontade de chegar a lugares, porque se nós não tivermos esse mínimo de vontade e esse mínimo de capacidade em Deus, as pessoas não vão poder olhar para a gente e querer chegar mais longe. Se ele é um pai legítimo, ele deseja que o seu filho vá muito mais longe do que quando ele chegou. É natural que alguém fale assim, eu me mato de trabalhar porque eu quero que meu filho chegue. E às vezes o filho vai lá e não dá a devida atenção, ou não dá o devido valor para o que o pai fez. Mas o pai minimamente tem que fazer uma plataforma para seu filho subir em cima e alçar voos maiores e que cheguem mais longe. Amém? Pai tem que deixar herança para o filho, herança financeira e herança também espiritual. Homens fortes que oram, homens fortes que estabelecem paradigmas além do que eles receberam dos seus próprios pais. Talvez você fale assim agora, ou pense, meu pai nunca pensou assim, meu pai nunca me deu uma base para eu chegar, eu tive que construir, e nem pai eu tive. Mas graças a Deus seu filho tem pai. Posso ouvir um amém? Graças a Deus seu filho tem pai. E o pai que ele tem está aqui, que é você. E aqueles que ainda não têm filhos, que decidam ter filhos, que você vai lançá-los para muito mais longe. E eu tenho certeza que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Quem é o referencial da família, dentro do que a palavra do Senhor diz? Quem é? Quem é o referencial? Jesus, tá bom, Jesus é o referencial para tudo. Mas dentro da família, quem que tem que ser o referencial? Eu não vou falar quem é, mas eu vou falar tem que ser, acho que vai ficar um pouco menos pesado. Quem tem que ser o referencial? O homem. Não tem como você transferir isso para a mulher ou para o filho. A família não está caminhando direito porque o filho não tá. Se o filho não está querendo caminhar direito, ele vai começar a partir dali uma nova sequência. Se a mulher não está caminhando direito dentro do valor correto do princípio, tem uma falha no homem. Foi o que a gente viu lá no comecinho. Eva foi enganada pela serpente
Porque de alguma forma o homem deixou de estar próximo dela, de cuidar dela. Ela estava sozinha. Então, de alguma forma, a responsabilidade do homem ali foi invertida. Talvez ele falou, tá dando muito trabalho, deixa como é que tá para ver como é que fica. E aí ficou do jeito que tá. O mundo conheceu o pecado pela falha, principalmente, de um homem. E hoje as famílias têm esse tipo de problema de relacionamento, de quebra de vínculos familiares, principalmente porque o homem tem deixado o seu papel, a inversão de valores nos papéis que a sociedade tem determinado, as regras que têm sido colocadas pela sociedade e não pela palavra do Senhor. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Falar sobre a intercessão do profeta. Uma das coisas que o homem ele precisa entender é que ele também é o profeta do seu lar, amém? Ele é o profeta do seu lar. Ele precisa liberar uma palavra para o seu lar. Ele tem a responsabilidade. E aqui o profeta Abacuque, ele está estabelecendo aqui uma necessidade de intercessão. E ele diz assim, verso 12, capítulo 1. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo. Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Então ele está falando de um povo que foi colocado por Deus para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele começa a fazer uns questionamentos dentro da intercessão dele. Olha que diferente. Como que se estabelece um questionamento com Deus? Quando alguma coisa tem sentido. O que significa oração na língua portuguesa? Quem aqui já passou da quinta série e pode me ajudar aqui? Oração. O que é uma oração? Na língua portuguesa. Não na igreja agora, lá na escola. O que é uma oração? É uma frase que contém um verbo necessariamente e que tem um sentido completo. Basicamente, existem orações que não têm o sujeito necessariamente, que não tem um predicado, mas basicamente ela tem um sujeito, ela tem um verbo e um predicado. Ela tem um sentido. Uma oração, ela estabelece. Então, se eu falar assim, eu quero orar, eu tenho o sujeito, eu tenho o verbo e eu tenho o predicado. Eu completo a frase que tem um sentido. A oração também para nós precisa ter um sentido, tanto para nós que estamos fazendo, quanto para quem está ouvindo. Então, quando eu oro falando com Deus, eu tenho que ter um comportamento, o sujeito sou eu mesmo, mas eu tenho que ter também uma ação, esse verbo fala da ação, e eu oro com Deus de uma forma. Eu não posso orar para Deus e chegar para Deus, eu determino, Senhor. Para aí, você não pode ficar determinando as coisas para Deus. Eu não posso ficar determinando as coisas para Deus. Só que quando eu estou orando, quando eu estou fazendo declarações proféticas para as situações, para as condições espirituais, eu preciso liberar uma palavra de determinação. Quando eu estou orando e essa oração tem um sentido de eu repreender um demônio, eu tenho que usar a autoridade de uma forma diferente. Então eu preciso entender que tipo de oração que eu estou fazendo, ou como eu preciso fazer essa oração. Estou orando a Deus? É uma oração de confissão? É uma oração de humilhação? De me colocar diante do Senhor? É uma oração onde eu preciso me levantar e eu determinar e declarar qual é o meu posicionamento? Eu preciso ter esse entendimento da oração. E aqui o profeta, ele está fazendo essa oração, e ele está fazendo alguns questionamentos com o Senhor nessa intercessão profética. E no verso 14 ele diz, por que fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe? E ele está fazendo esse questionamento. A todos levanta o inimigo com o anzol, pesca-os de arrastão,
e os ajunta na sua rede varredora. Então o anzol, o arrastão e a rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Aí no verso 17 fala: acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Ele questiona, e depois no versículo 1 do capítulo 2 ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele se posicionou numa condição de vigiar. E muitas vezes nós homens não vigiamos, e não vigiamos pelas pequenas coisas. Nós não vigiamos como nós tratamos a nossa esposa, nós não vigiamos como nós direcionamos os nossos filhos, nós não vigiamos como nós estamos no nosso trabalho. Não importa o trabalho que você estiver, você tem que ser um referencial lá para as pessoas que não conhecem a Cristo, e para quem conhece também. Não importa a dificuldade, não importa o ambiente. Se é um ambiente onde todo mundo fala palavrão, se você é um cristão, o que você vai fazer dentro desse ambiente? Vai falar palavrão também? Se você trabalha dentro de um ambiente que tem corrupção, o que você vai fazer? Vai se corromper também? Não. Por quê? Porque eu tenho que vigiar. E Jesus ele fala: vigiai e orai para não cair em tentação. E é interessante que desde pequenininho eu sempre ouvi a frase: orai e vigiai, orai e vigiai, orai e vigiai. Ele coloca o vigiai primeiro até antes da oração. Se você for um homem de oração e não for um homem que vigia, você vai ficar sempre orando, sempre pedindo perdão e sempre se arrependendo. Não que nós não tenhamos que pedir perdão e nos arrependemos, mas sempre você vai estar fazendo da mesma coisa, do mesmo pecado, e nunca vai sair daquele lugar, vai estar patinando. Não sou contra, e faço isso muitas vezes, mas não sou contra pessoas que vêm várias vezes à frente para vários chamados: olha, você precisa se arrepender, você precisa receber Jesus. Eu acho que já aceitei Jesus um monte de vezes na minha vida já. Cada hora com um entendimento diferente. Acho que é uma aceitação de: puxa, eu não entendia desse, agora vou ter que aceitar Jesus dessa forma. É um crescimento de receber Jesus, de ser aceito por Cristo. Mas o complicado é quando o cara vem na frente toda vez pelo mesmo pecado, se arrependendo da mesma coisa, e no outro dia está cometendo a mesma coisa. Houve realmente arrependimento? Pode ter havido um arrependimento, houve a oração, mas o cara não vigia. E se ele não vigia, ele vai cair na mesma coisa. Tem que vigiar. E ele falou: vou colocar-me na minha torre de vigia e vou ficar lá. Essa torre de vigia onde ele orava, mas ele também viu o que estava acontecendo, se o inimigo estava chegando. E aí o Senhor respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Então o Senhor deu uma estratégia e uma direção. O Senhor não resolveu, o Senhor deu a direção de como resolver. Eu vou dizer para você: quem vai resolver os problemas da tua casa é você. Você que tem que resolver os problemas da tua casa. O problema financeiro é você. Não é para tua mulher para trabalhar, não. Embora ela pode trabalhar se ela quiser, mas ela não precisa, porque tem um homem cheio de saúde aí para fazer isso. É você que tem que resolver os seus problemas financeiros. Seja homem, provedor. Esse papel de homem provedor tem sido perdido aí, tem sido destruído pelo feminismo, mas mais do que pelo feminismo, que já há muitos anos vem matando, pelo comodismo do homem, que quando a mulher saiu para trabalhar, ele falou: opa, que legal, agora eu não preciso mais suar a camisa do jeito que eu suava. Eu não sou machista, não. Eu sou macho. E você precisa tomar essa posição, meu irmão. Por mais que você esteja numa geração nova agora, que as coisas estão mudadas para algumas pessoas, mas a palavra do Senhor não muda.
O homem é o sacerdote do seu lar, é o responsável pelo seu lar, responsável pelo destino dos seus filhos. Por mais que um dia eles possam, em algum momento, decidir não seguir o destino que o pai deu. Mas eles sabem que terão um destino. Eles vão crescer sabendo, meu pai me apontou o caminho, e não só apontou, ele começou a andar e eu tenho que andar atrás dele. Quando ele tiver entendimento, ele vai falar assim, olha, esse caminho eu não quis não, eu não quero. Escreve a visão, para quem passa correndo possa ler. Tem que ser uma coisa clara. Você tem que deixar claro para sua esposa, para os seus filhos. Você tem que deixar claro no teu trabalho. Você tem que deixar claro no seu ministério quem você é em Cristo Jesus. Deixa claro. Uma coisa que está claro, não precisa ficar muita explicação. Ela está claro. Está escrito. Não precisa ficar detalhe. Não, porque a interpretação, a interpretação. A Bíblia ela é clara. Ela é clara. É que tem nuances que você entrar ali é mais complicado, mas ela é clara em relação à salvação, em relação a tudo que o homem precisa para chegar na eternidade com Deus. Se ele quiser ser um teólogo estudioso, ele vai ver que tem uns negocinhos complicados, porque tem muitos detalhes. Mas em relação a um homem que quer chegar e ter um relacionamento com Deus, a Bíblia é muito clara. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está claro o que Deus fez. Deus amou e Deus colocou em prática o amor, Ele deu. Se nós não colocarmos em prática a visão que o Senhor tem nos dado, e nós não deixarmos claro, não escrever certinho para nossa família, para nossa geração, para as pessoas que estão no nosso trabalho, nós seremos engendrados em situações complicadas. E amanhã ou depois nós vamos estar dizendo para Deus: Deus, a mulher que tu me deste foi que me deu o fruto. Nós vamos estar terceirizando a nossa culpa ou a nossa responsabilidade. Eu tenho a grata satisfação hoje de ter uma filha que está morando lá em Moçambique e mora lá já acho que uns 5, 6 anos. Casei ela lá, e foi interessante que quando ela tomou a decisão de conhecer o trabalho que meu irmão desenvolve lá, já tem 12 anos, eu acho, por aí mais ou menos. Quando ela tomou a decisão de conhecer, é porque ela falou assim: pai, o senhor já foi tantas vezes lá para Moçambique, o senhor já foi tantas vezes para as nações, eu quero ir também. Entende? O caminho já estava trilhado, o destino já estava traçado. Ela decidiu caminhar no mesmo caminho. Aí o que ela fez? Estagiária, juntou 1 ano e pouco de dinheirinho que ela tinha guardado, do salarinho dela lá, pegou as férias, comprou a passagem, arrumou o visto, ainda teve que fazer visto para os Estados Unidos, porque a passagem que ela comprou era mais barata, e precisava passar para Nova York, então, acabou ainda tendo que fazer o visto para os Estados Unidos. E aí, chegou lá em Moçambique. Jovem, chegou em Moçambique e vai lá conhecer o trabalho do tio, que trabalha com crianças, que dá cobertura para igrejas. Aí ela manda uma foto toda sorridente, mais sorridente do que quando ela foi. E do lado dela, um outro menino sorridente também assim. Falei, perdi. Foi interessante, gente. Por isso que eu estou falando para vocês, nós, né? Eu também me incluo, ainda continuo me incluindo nessa condição. Nós temos que dar destino para os nossos filhos. Nós temos que mostrar o caminho para eles, mas um caminho que nós trilhamos. Não adianta querer fazer assim, vai para a igreja. Você tem que ir para a igreja. Não é assim, não funciona assim. É no caminho. No caminho. E aí, um ano anterior,
ela tinha tido um relacionamento com um menino que também era da igreja na época lá. Só que eu sabia que não era de Deus. Eu sabia, minha esposa sabia. Acho que também até ela sabia, mas estava iludida. E eu cheguei para ela, falei, ó, filha, dá assim, conversei com ela, conversamos com ela. Aí ela, pai, não sei o que e tal. Aí ela se afastou, rompeu. E aí na virada do ano, nós estávamos na igreja, né? A gente passava na igreja lá, virada do ano. Aí tem uma hora que das 12 badaladas notúrnicas, a gente se reúne lá, e aí para orar. E aí eu peguei, Vanessa, vem aqui, vamos orar. Aí eu orei com ela, falei assim, minha filha, eu quero liberar uma palavra para a tua vida, que esse ano você vai conhecer o teu marido. E aí naquele mesmo ano, eu não lembro que mês que foi, se foi novembro, foi julho, não lembro quando foi. Mas naquele mesmo ano ele conheceu o Daniel, filho de uma missionária portuguesa, lá em Moçambique. Gente boa demais. O povo lá E aí, vai lá, ele vem pra cá, pede ela em namoro, a família vem pra cá ficar noivo aqui. Aí eu vou fazer o casamento dela no Oceano Índico, numa praia que tipo Porto de Galinha, só que deserto, sabe? Só pra nós lá. Negócio que se eu fosse fazer o casamento dela aqui, gente, eu ia... E graças a Deus quem bancou o casamento lá foi o Nelo. Ô Nelo, Deus te abençoe, obrigado. Foi muito top. E hoje, graças a Deus, a gente não consegue tirar os olhos do celular, porque todo dia a gente tem que falar com a nossa netinha, a Alissa, que está com 5 meses. E vocês não sabem a dificuldade que é eu estar aqui no Brasil, sabendo que eu poderia estar lá agarrando essa menina. Ai. Eu teria uma boa desculpa, né? Falar assim, tô em missões na África. Olha, o pastor foi... Não, e se eu fosse para a África, não é para fazer missão, é para ficar com a minha netinha. Mas não tem como, você vai para lá, não tem como você não trabalhar, né? Todo mundo que já foi para lá, ou que conhece, sabe como que o negócio é difícil. Então, ela entendeu um destino que estava traçado. E olha que interessante, ela foi para ficar. Foi para ficar. Mas se nós não dermos o caminho, meus irmãos, se você como homem, como sacerdote do teu lar, responsável por tua família, não der o caminho, em oração, mas também em vigília, vigiar. Olha quem anda com os seus filhos, olha quem anda com suas filhas. Olha, vigia onde você está andando, com quem você está andando, porque a conta vem lá na frente. E eu digo para vocês com propriedade, porque hoje eu trabalho já há quase 4 anos no setor público. E o setor público, se você não vigiar, você se complica. Não só naquele momento, mas se complica depois. Você tem que ser crente em todo lugar. Mas no setor público, é vigia da hora que entra, na hora que sai e na hora que está fora. Tem que vigiar. Orar, mas tem que vigiar. Então, libera para a tua família, a partir de hoje, uma direção. Pastor, mas a minha esposa, ela já é autônoma, nós já casamos assim, já sabia que era assim. Começa a trabalhar isso também nela. Mas você só vai começar a trabalhar isso nela quando ela vê transformação em você. Porque eu vou dizer para você, muito provavelmente a sua esposa está esperando você ser o cara que puxa a fila. Porque talvez ela já está cansada de fazer isso. Porque ela não nasceu para isso. Deus não criou a mulher para isso, para puxar a fila. Ela puxa porque ninguém está puxando. Ela banca a casa porque ninguém está bancando. Ela dá direção para as crianças porque talvez ninguém está. E quando eu estou dizendo assim, eu não estou te acusando não, tá? Só estou dando uma direção. Se é o que você está precisando mudar, muda hoje.
Se não é o que você está precisando, não dá você falar assim, glória a Deus, Senhor, eu já tomei essa posição e tal, e é isso, e eu vou ensinar meus filhos a fazer isso, vou ensinar até quem não é meu filho, meu sobrinho, todo mundo que está do meu lado lá, o meu empregado lá na empresa. Eu vou dar destino, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Porque eu sou um intercessor. E intercessor é o que se coloca no lugar do outro para levantá-lo para uma condição que ele não precise mais daquele intercessor, que ele seja um intercessor também. Amém? Homens fortes que oram. São fortes porque oram ou oram porque são fortes? Hã? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para quem a possa ler, até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. E eu quero que você entenda que você, como justo, você vive pela sua fé. Você tem que aplicar essa fé. E eu quero estender esse entendimento de que a tua família vai viver pela tua fé. Você, como homem sacerdote, a responsabilidade para a tua família. Talvez você não está aqui no ambiente da igreja, você está assistindo pela internet, você está assistindo num outro momento essa ministração, essa pregação, e você fala: puxa, realmente eu estou vivendo essa condição, a minha família está vivendo essa condição, nós estamos desesperados, nós estamos desorientados. Aí o marido pensa: puxa, eu perdi o emprego, eu perdi minha fonte de renda, agora então eu não consigo dar essa direção para minha família. Ok, fica tranquilo, coloca na mão do Senhor, mas decida mudar isso na tua vida. É um vale? Ok. É uma situação difícil? É um deserto? Você vai passar. Deserto não é para você ficar vivendo dentro dele, é para você passar pelo deserto e aprender com as lições que te tiraram desse deserto. Entenda, compreenda o que o Senhor quer falar com você e transmita isso para outras pessoas. Escreve com letra grande, seja claro. Glória a Deus. Se você teve alguma dificuldade financeira, talvez uma enfermidade, talvez a perda de um trabalho, de uma renda, e a tua esposa conseguiu suprir isso, glória a Deus, aleluia. Seus filhos ajudaram, amém. Não há problema. Mas se você tem como, se você pode, se você sabe que tem a responsabilidade e tem a força de um homem forte, ore de uma forma diferente a partir de agora. Não ore se lamentando da situação, mas fale a essa situação com a autoridade que o Senhor te dá. Quer questionar Deus por algumas coisas? Na autoridade do profeta ali, de Abacuque, faça isso. Senhor, olha isso, olha aquilo. O profeta ora lá no capítulo 3 também. Ele diz: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aí ele pede: aviva a tua obra, Senhor. No decorrer dos anos, faz essa obra conhecida. Que seja conhecida a obra do Senhor na tua vida no decorrer dos anos. Começa hoje. E no decorrer dos anos você vai lembrar, vai pegar as fotos antigas e vai falar: olha só o que o Senhor fez na minha vida. Eu decidi vigiar, eu decidi orar, eu decidi me comprometer comigo mesmo, com a minha família, com o reino de Deus. Então as coisas começaram a mudar. As coisas começaram a mudar, porque o Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória. Mas eu sou digno de exercer o meu chamado, porque Ele é que me capacitou para fazer isso.
Se o teu chamado hoje é ser um empresário de sucesso, cumpra esse chamado na sociedade como um empresário de sucesso. Se o teu chamado hoje é ser um mestre, um professor, alguém que ensina, se o teu chamado está dentro do ministério profético ou pastoral, não importa qual seja esse chamado, exerça-o com autoridade. Ore ao Senhor. Senhor, a coisa está assim, assim, assim. Ore ao Senhor com humildade. Se quiser questionar, questiona, mas com humildade. Ore para a condição, para a situação com autoridade. Na tua oração em relação ao mundo espiritual, fale aos demônios com a autoridade que você tem em nome de Jesus, para que eles se retirem, para que eles saiam dessa situação. Que a tua oração tenha um sentido, que a tua oração tenha um sujeito, tenha um verbo, tenha um predicado. O verbo da tua oração é o Logos. A ação da tua oração está em Cristo. Jesus precisa estar na tua oração em o nome de Jesus. Ele é o verbo que faz a coisa acontecer. Quando você ora em nome de Jesus, as coisas acontecem e funcionam na tua vida. Dentro desse entendimento de direcionamento, sacerdócio e destino, eu quero pedir agora que você feche os teus olhos. Queridos, nós só chegamos até aqui porque alguém um dia ministrou sobre as nossas vidas. Alguém falou do amor de Deus para você. Alguém liberou uma palavra de bênção para você. Alguém disse: Jesus Cristo te ama. Alguém disse: Jesus Cristo te salva. Alguém orou, alguém fez alguma coisa por você. E esse alguém que recebeu porque alguém também ministrou. E no final desse caminho do Evangelho, nós vamos chegar aonde? Em Cristo, que ministrou aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E o Evangelho foi passando até chegar a nós. Assim como o tempo dos profetas, assim como o tempo dos apóstolos. Que as novas gerações conheçam o nosso tempo. O tempo que se chama hoje. Se você pudesse colocar em pé agora, levantar suas mãos. Há uma canção que o Senhor deu para o Harrison. Eu quero que ele ministre essa canção aqui, que é uma canção que tem uma unção muito forte em relação à responsabilidade geracional. Aquilo que nós estamos falando aqui sobre a nossa responsabilidade para transferirmos para as próximas gerações aquilo que recebemos das gerações passadas. Mesmo que você não conheça a letra, ela é simples, mas que você não conheça, recebe essa palavra no seu coração. Como foi no tempo de nossos pais, revela-te a nós, ó grande Yahvé. Como foi no tempo de nossos pais, e como foi no tempo de nossos pais, revela-te a nós, revela-te a nós, ó grande Yahvé. Estamos desentulhando os poços de Abraão, estamos rearmando a tenda de Davi, estamos desentulhando os poços de Abraão, estamos rearmando a tenda de Davi. Como foi? E como foi? Nossos pais, revela-te a nós, revela-se a nós, ó grande Yahvé, ó grande Yahvé. E como foi? E como foi?
no tempo de nossos pais, revela-te a nós. Peça para que o Senhor se revele a você. Ó grande Yahvé, e como foi no tempo de nossos pais, revela-te a nós, ó grande Yahvé. Nós temos uma pergunta: o que João viu? Nós temos uma pergunta: o que Moisés viu? E revela-te a nós, ó grande Yahvé, revela-te a nós. Como foi, e como foi no tempo de nossos pais, revela-se a nós, ó grande Yahvé. Vamos lá, como foi no tempo? E como foi nos nossos pais, revela-te a nós, ó grande Yahvé. Estamos desentulhando os passos de Abraão, estamos rearmando a tenda de Davi. Estamos desentulhando os poços de Abraão, estamos rearmando a tenda de Davi. Revela-se a nós, grande Yahvé, revela-te a nós. Revela-te a nós, revela-te a nós.